A paz do Senhor Jesus. Vamos para mais um dia do nosso devocional, que se encontra no livro de Romanos, capítulo 8, no versículo de número 5 e o versículo 6, que diz: Quem vive segundo a carne aspira ao que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito aspira ao que o Espírito deseja. A aspiração da carne conduz à morte, mas a do Espírito conduz à vida e à paz. Paulo ele escreve nessa carta aos Romanos, falando sobre a vida pelo Espírito. Ele vai falar da vida debaixo da graça de Deus. Nós vamos ver que Paulo ele vai estar falando a respeito desse espírito de vida. No versículo 2, quando diz: Porque em Cristo Jesus a lei do Espírito da vida libertou você da lei do pecado e da morte. Se anteriormente se vivia como escravo do pecado, então nós vamos ver que por intermédio de Jesus Cristo, a lei do Espírito de vida, ela nos libertou do pecado e da morte. Nos libertou de tudo aquilo que trazia para nós a morte, e essa morte é a morte eterna. Esse espírito de vida é o Espírito Santo. Ele estava presente na criação do mundo. É o poder ativo do novo nascimento de cada cristão. Ele nos dá o que necessitamos para seguir uma vida cristã. Não tem como ter uma nova vida sem ter o Espírito Santo. Sem ter o Espírito Santo que nos libertou de todo o pecado, que nos libertou de tudo que nos afastava de Deus, e nos trouxe realmente para uma vida. E a vida é uma vida no Espírito. Versículo 3 ele diz: Porque aquilo que a lei era incapaz de fazer, visto que estava enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando o seu Filho, o seu próprio Filho, em semelhança à carne pecaminosa, como oferta pelo pecado. Assim, condenou o pecado na carne. Então, Jesus, ele se ofereceu em sacrifício para a expiação dos nossos pecados. No Antigo Testamento, sacrifícios com animais eram oferecidos continuamente no templo. Ele mostrava aos israelitas a gravidade do pecado. Sangue deveria ser derramado para que os pecados fossem expiados. Mas o sangue de animais não podia realmente eliminar os pecados. Os sacrifícios apenas apontavam para o sacrifício de Jesus, que sofreu o castigo por todos os pecados. Então, de tudo que prefigurou, de tudo que foi um apontamento, lá no tempo da lei, lá no Antigo Testamento, os sacrifícios de animais, muitos animais eram mortos para expiação do pecado, por muito tempo. Tudo aquilo serviu, e hoje nós temos esse entendimento para o apontamento da morte de Jesus Cristo, do sacrifício de Jesus Cristo. Esse cordeiro imaculado, esse cordeiro sem mancha, esse cordeiro que sem pecado, ele foi entregue e foi sacrificado por amor a nós, e esse sangue inocente, tudo apontava para Cristo Jesus. Nós vimos que a lei ela estava enfraquecida
né? Como ele fala, a lei era incapaz de fazer, visto que estava enfraquecida pela carne. Jesus fez enviando seu próprio Filho, né? Em semelhança de carne pecaminosa, como oferta pelo pecado, né? Assim condenou o pecado na carne, a fim de que os preceitos da lei fossem cumpridos em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Versículos 5 e 6 ele diz: quem vive segundo a carne, aspira o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito, aspira o que o Espírito deseja. A aspiração da carne conduz à morte, mas a do Espírito conduz à vida e paz. Nós vamos ver que Paulo ele dividiu as pessoas em duas categorias. Aqueles que deixam controlar por sua natureza pecaminosa e aqueles que seguem o Espírito Santo. Todos nós estaríamos na primeira categoria se Jesus não tivesse nos oferecido um escape. Uma vez que tenhamos respondido sim a Ele, continuaremos a segui-lo, porque seu caminho nos traz a vida e paz. Quantas pessoas hoje estão buscando a paz? Estão buscando a paz, vivendo na carne, buscando a paz, vivendo nos desejos da mocidade, vivendo no que a carne quer, no que alimenta a carne, os pecados, tantas coisas, e estão querendo buscar vida e paz, mas não tem como viver segundo a carne e ter vida e paz. Somente andando no Espírito, andando de acordo com o Espírito, aquilo que o Espírito deseja. Porque o próprio apóstolo ele vai dizer que a aspiração da carne conduz à morte, mas a do Espírito é ela que conduz à vida e conduz à paz. Devemos diariamente preferir conscientemente construir nossa vida em Deus. Leia a Bíblia para descobrir as diretrizes divinas e passe a segui-la. Em cada situação de perplexidade, pergunte a si mesmo: o que Jesus gostaria que eu fizesse? Quando o Espírito indicar o que é certo, faça-o imediatamente. Nós vamos ver que algumas vezes, e fica uma pergunta: você já se preocupou em saber se é ou não um verdadeiro cristão? É importante, todo mundo hoje diz: eu sou cristão, mas será que nós estamos preocupados, querendo realmente responder essa pergunta? Será que eu estou sendo um verdadeiro cristão? Quando nós lemos aqui no versículo 9, quando Paulo lhe diz: entretanto, vocês estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, este não pertence a Cristo. Então, quando nós vemos, será? Estou me preocupando se é ou não, se eu sou ou não um verdadeiro cristão. Qualquer pessoa em quem o Espírito de Deus habita é um cristão. Aquele que sinceramente confia em Cristo como Salvador e Senhor são cristãos. O Espírito Santo ele vive em cada crente em Jesus. Podemos estar certos de que temos o Espírito porque Jesus prometeu enviá-lo. Por crer que Jesus é o Filho de Deus e que a vida eterna vem através dele. Você crê nisso? Você começará a agir como cristão, ou melhor, como Cristo ordena. Encontrará resposta em suas orações para resolver seus problemas diários. Será capacitado para servir a Deus e fazer a vontade dele.
e fará parte do plano divino de edificação, né, da sua igreja. Então, que nós possamos estar entendendo que não tem como, né, viver sob o domínio da carne, mas devemos viver sob o domínio do Espírito. E se vivemos sob o domínio do Espírito, de fato, né, o Espírito de Deus ele habita em você. E se Deus habita em nós, não podemos estar, né, vivendo na carne, vivendo no pecado, desequilibrado, perdido, né, sem direção. Não, quem está sendo direcionado por Deus através do seu Espírito, né, é alguém aquele que tem realmente o Espírito de Cristo. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse não pertence a Cristo. No versículo de número 10, a palavra diz: mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado. Entretanto, o Espírito está vivo por causa da justiça. Então, se Cristo está em nós, né, o corpo ele está morto. Os desejos, né, a prática do pecado já não é mais bem-vinda na nossa vida. E, portanto, o Espírito ele está vivo por causa da justiça de Deus. No versículo 11 diz: agora, se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou Cristo dentre os mortos também dará vida ao corpo mortal de vocês, por causa do Espírito dele que habita em vocês. O Espírito Santo é a promessa de Deus, é a garantia da vida eterna para aqueles que nele confiam. O Espírito está conosco pela fé. Por ela temos a certeza de que vivemos com Cristo eternamente. Quando nós lemos a palavra do Senhor, e entendemos e compreendemos que nós precisamos a cada dia, né, de uma instrução sobre a nossa vida cristã, para que nós possamos realmente, né, matar o velho homem e viver para o Senhor. Paulo ele vai instruir sobre a vida cristã lá em Efésios 4, versículo 22 ao versículo 24, quando ele diz: quanto à antiga maneira de viver, dispõe-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, para serem renovados no modo de pensar e se vestirem do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e santidade, proveniente da verdade. Então ele está dizendo que quando nós, né, passamos a viver em Cristo e temos, né, estamos na unidade do corpo de Cristo, vivendo, né, como sendo uma nova criatura, a antiga maneira de viver, os velhos hábitos, eles ficaram para trás. Ele já não faz mais parte da vida do cristão. Já não faz mais parte, né, porque ele já não está vivendo na vida antiga. Ele está vivendo, né, ele se dispõe do velho homem. Porque o velho homem ele se corrompe por desejos enganosos. Ele diz para serem renovados do modo de pensar, né? A metanoia, a mente, né? O seu trabalho, de uma forma que a mente do cristão, ele passa a mudar a sua forma de pensar. Já não pensa como alguém que vive na carne, mas alguém que vive no Espírito. Alguém que vai viver segundo os ensinos de Jesus Cristo. Por isso que eu faço a pergunta: será que estamos sendo um verdadeiro cristão? Ele diz, para ser renovado de modo de pensar e se vestirem do novo homem. Se vestirem, né? Tirou aquelas roupas sujas,
né, se limpou, se lavou, né, na água do Espírito e se vestiu do novo homem. Já não vive mais para o passado, criado para ser semelhante a Deus em justiça e santidade. Já vive uma vida segundo a justiça de Deus e uma vida separada, santa, que é proveniente da verdade que vem da palavra de Deus. Essa é a vida daquele que serve ao Senhor. É a nova vida debaixo da graça. Quando ele continua aqui, diz, portanto, irmãos, somos devedores, não a carne, para vivermos sujeitos a ele. Pois se você vivem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos que são conduzidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito de escravidão, para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filho por adoção, por meio do qual clama, Abba, Pai. O versículo 16 diz, o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, também somos herdeiros de Deus e co-herdeiro com Cristo. Se de fato sofremos com Ele, também com Ele seremos glorificados. Nós vamos observar que Paulo ele vai usar ali a adoração para ilustrar um novo relacionamento do cristão com Deus. Na cultura romana, o filho adotado ele perdia todos os direitos que possuía em relação à família anterior e recebia todos os direitos do filho legítimo em sua nova família. Ele se tornava herdeiro dos bens do seu novo pai. Da mesma forma, quando alguém se torna um cristão, recebe todos os privilégios e responsabilidade de filho da família de Deus. Um dos mais importantes privilégios é ser guiado pelo Espírito Santo. Possivelmente, existem ocasiões em que não sentimos que pertencemos a Deus, mas o Espírito testemunha que somos. Sua presença em nosso interior nos faz lembrar que somos e nos encoraja com o amor de Deus. Então somos filhos de Deus. Da mesma forma que um romano, quando ele era adotado, ele perdia o direito de filho da antiga família e passava a ter direito na nova família. Assim mesmo, quando nós estávamos no mundo, estávamos lá fora, não conhecia o Senhor, quando conhecemos o Senhor, recebemos o teu Espírito, passamos a ser filhos, fomos adotados, somos filhos de Deus. Então não recebemos mais um espírito de escravidão. Se antes era escravo do pecado, a partir de hoje já não é mais, é considerado filho de Deus. Passa a viver realmente uma nova vida e recebe um espírito que os torna filho por adoção, por meio do que chamamos ou clamamos Abba, Pai. Então o próprio Espírito Santo da nossa vida, ele vai testificar em nós que somos filhos de Deus. Muitos hoje já não se sentem mais como filhos de Deus. Talvez você esteja ouvindo essa mensagem nessa hora e você já não se sente mais como filho de Deus. Talvez pela vida, pela forma que você foi conduzido, por ter dado lugar aos desejos pecaminosos, por ter se afastado da presença do Senhor, hoje você já não se sente como filho. E se você não está se sentindo como filho, é porque você não está dando lugar ao Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus na nossa vida, ele testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Ele vai testemunhar em nós, que nós somos filhos. E se somos filhos, também somos herdeiros de Deus e co-herdeiro com Cristo. Então, nesse dia você fica com essa palavra e você não, essa identidade de filho que você talvez perdeu, você tem a oportunidade nesta manhã de novamente, de você resgatar, de você validar, de você estar tendo realmente a nova identidade de como filho de Deus.
e não se sentindo como órfão, como abandonado, como alguém que não tem um pai, como alguém que não tem alguém que fique, que lute por você, que te ame, que busque realmente, né, estar te dando os melhores conselhos. Mas Jesus, o nosso Senhor, Ele está pronto. Ele nos chama e nós somos filhos de Deus, fomos adotados por Ele. E quando somos adotados pelo Senhor, tudo vai embora, tudo aquilo que nós pode sentir abandonado, tudo que tentou te parar, né, durante a sua vida, seja com problemas familiares, seja sendo abandonado por não ter uma referência de um pai, uma referência de uma mãe, por não ter ninguém que cuidou de você, mas à medida que você entrega a sua vida a Jesus e confessa Ele como único e suficiente Salvador, a partir desse momento você já não é mais escravo do pecado. Você já não é mais, está mais numa, você passa a ter o Espírito Santo que vai testemunhar, né, através, né, na sua vida ao Senhor, e você vai ser chamado filho de Deus. Vai sentir um filho, mesmo sendo órfão, mesmo, né, não tendo a presença, né, até mesmo de alguém na sua casa, mas você vai ter o Espírito Santo de Deus que vai te direcionar. E ele diz no finalzinho do capítulo 17: se de fato sofremos com ele, também com ele seremos glorificados. Então, que nesse dia você fique com essa palavra, que o Espírito Santo de Deus fale mais e mais ao teu coração.